Abril de 1500. Uma frota avista a terra na costa do que hoje chamamos de Brasil. Na história real, essa frota era portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral. Mas e se, por uma sequência diferente de decisões políticas em Lisboa e em Paris décadas antes, tivesse sido uma frota francesa a chegar primeiro, e a se estabelecer de forma definitiva? Este é um exercício de imaginação histórica. Uma linha do tempo que nunca existiu, mas que quase existiu. Porque a França, na realidade, tentou colonizar o Brasil 2 vezes, a França Antártica, no Rio de Janeiro, no século XVI, e a França Equinocial, no Maranhão, no século XVII. As 2 tentativas fracassaram, expulsas por Portugal. Mas hoje vamos imaginar um terceiro cenário, um em que a França vence essas disputas, se firma na costa brasileira, e nunca mais sai. Bem-vindos a um Brasil que fala francês, reza de outra forma, e carrega uma história completamente diferente da que conhecemos. Na nossa linha do tempo alternativa, os franceses se instalam de forma definitiva a partir de 1555, na Baía de Guanabara, e, diferente da tentativa real que durou pouco, desta vez conseguem se manter. A colonização francesa tem um caráter diferente da portuguesa desde o início. Enquanto Portugal via o Brasil principalmente como fonte de matéria-prima a ser extraída, a França, influenciada por correntes de pensamento renascentistas e, mais tarde, iluministas, desenvolve um projeto colonial mais próximo de uma sociedade de colonos, com estruturas administrativas inspiradas na Nova França, no Canadá. Comerciantes, artesãos, camponeses excedentes do interior da França e, um detalhe fundamental para tudo o que vem a seguir, huguenotes perseguidos por sua fé protestante, encontram no Brasil francês um refúgio e uma nova vida. É esse detalhe que muda tudo o que conhecemos sobre a identidade religiosa do país. A língua é, talvez, a mudança mais profunda dessa história alternativa. Assim como o português se impôs sobre as línguas indígenas na história real, nesta linha do tempo é o francês que se torna a língua oficial e dominante. Mas não um francês puro de Paris. Ao longo de séculos de contato com línguas indígenas como o tupi, mais tarde, com línguas africanas trazidas pela escravidão, nasce um crioulo distinto, o français brésilien, ou, na forma como os próprios habitantes passariam a chamá-lo com o tempo, o brasiliano. Palavras indígenas para frutas, animais e lugares se misturam à gramática francesa. Expressões africanas influenciam a musicalidade da fala. O resultado, nesta história hipotética, é uma língua tão distinta do francês europeu quanto o português brasileiro é do português de Portugal na vida real, mas com uma base fonética completamente diferente da que conhecemos hoje. Rio de Janeiro se tornaria Rivière de Janvier. São Paulo seria Saint-Paul. E o país inteiro carregaria, em cada nome de cidade, a marca de uma colonização que nunca aconteceu de verdade. Enquanto o Brasil real se tornou o maior país católico do mundo, nesta história alternativa a presença maciça de huguenotes franceses, protestantes calvinistas fugindo da perseguição religiosa na Europa, muda completamente o mapa espiritual do país. O protestantismo calvinista se torna a fé predominante entre a elite colonial e, com o tempo, se espalha entre parte da população. Isso gera consequências profundas, uma relação diferente com o trabalho e a educação, inspirada na ética protestante, uma arquitetura religiosa mais sóbria, sem o barroco dourado das igrejas católicas que conhecemos, e uma sociedade mais fragmentada religiosamente, já que o catolicismo indígena e africano sincrético, que na história real deu origem a tradições como a Umbanda e o Candomblé misturados ao catolicismo, nesta linha do tempo se funde de forma diferente com o protestantismo francês. O resultado é um Brasil com uma identidade espiritual única no mundo, nem totalmente europeu, nem totalmente americano, nem catolicamente latino como conhecemos, um cruzamento religioso sem paralelo em nenhum outro país das Américas. A economia do Brasil francês também segue um caminho distinto. Enquanto o modelo português real se concentrou fortemente na monocultura de exportação, o açúcar, depois o ouro, depois o café,
O modelo colonial francês, influenciado pela experiência na Nova França e no Caribe francês, desenvolve uma economia mais diversificada desde cedo, madeira nobre, peles, especiarias, e só mais tarde açúcar e café, mas já com um sistema de comércio mais integrado com outras colônias francesas nas Américas, como o Quebec, o Haiti e a Louisiana. Essa rede colonial francesa cria, nesta história hipotética, um comércio triangular diferente do real. Brasil, Caribe francês e o próprio território metropolitano da França trocam produtos numa intensidade que gera, ao longo dos séculos, uma base industrial ligeiramente mais cedo do que a que o Brasil real desenvolveu apenas no século XX. Ainda assim, o país permanece uma economia primária exportadora por muito tempo, porque, como veremos a seguir, o próprio tamanho do território controlado pela França é bem menor do que o Brasil que conhecemos hoje. Nenhuma história alternativa sobre colonização das Américas pode ignorar o tema mais doloroso de todos, a escravidão. Assim como Portugal, a França também foi, na vida real, uma potência escravista, basta lembrar do Haiti, da Louisiana e das colônias francesas no Caribe. Nesta linha do tempo, o Brasil francês segue o mesmo caminho sombrio. A mão de obra escravizada africana se torna a base da economia colonial, sob o chamado Code Noir, o Código Negro francês, um conjunto de leis reais que regulava a escravidão nas colônias francesas. A escala da escravidão nesta história hipotética é ligeiramente menor do que a que o Brasil real viveu, porque o território controlado pelos franceses também é menor, mas a violência estrutural, a exploração e a resistência seguem o mesmo padrão trágico, revoltas frequentes, formação de quilombos, que nesta história ganhariam o nome francês de marronage, como no Haiti real, e uma luta contínua por liberdade que atravessa séculos. A abolição, nesta linha do tempo, viria pressionada pela própria Revolução Francesa e pela abolição haitiana de 1804, décadas antes da abolição real brasileira de 1888. Mas ainda assim tarde demais para reparar o que havia sido destruído. Aqui chegamos a um dos pontos mais importantes desta história hipotética, o tamanho do território. A França, historicamente, teve um padrão de colonização mais concentrado e administrativamente centralizado do que Portugal, o que, paradoxalmente, tornou mais difícil controlar territórios extensos e dispersos como a costa brasileira. Nesta linha do tempo, a França consegue se firmar com solidez apenas na faixa costeira e em parte do interior próximo, hoje correspondendo aproximadamente ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e parte do Nordeste. O restante do território que hoje é brasileiro se fragmenta entre outras potências. Portugal mantém o extremo sul, próximo ao Rio da Prata, disputando espaço com os espanhóis. Os holandeses, que na vida real ocuparam brevemente Pernambuco, conseguem nesta história se manter de forma permanente numa faixa do Nordeste. E a vasta região amazônica permanece, por muito mais tempo, fora do controle europeu efetivo, sob domínio majoritariamente indígena, com postos comerciais espalhados de diferentes nações europeias disputando influência. O resultado é um mapa da América do Sul completamente diferente. No lugar de um único gigante territorial, temos um mosaico de colônias médias, a França equinocial, a Nova Lusitânia portuguesa, a Nova Holanda nordestina, todas espremidas numa mesma região que, na história real, um único país conseguiu unificar. Enquanto o Brasil real teve uma independência relativamente pacífica em 1822, um processo negociado dentro da própria família real portuguesa, o Brasil francês, nesta história alternativa, tem um caminho muito mais longo e sangrento até a liberdade. Os ideais da Revolução Francesa de 1789, com o tempo, chegam às colônias e inspiram os colonos brasileiros franceses a questionar o domínio de Paris. Mas, diferente do que aconteceu no Haiti, a França não abre mão do controle sem lutar. Uma primeira revolta, inspirada diretamente na Revolução Francesa, eclode em 1798, e é esmagada. Uma segunda, décadas depois, em 1830, ganha mais força, mas ainda é derrotada.
É somente ao longo de mais de 40 anos de conflitos intermitentes, revoltas regionais, guerras de guerrilha no interior, negociações que fracassam e recomeçam, que o Brasil francês, nesta história hipotética, conquista sua independência de forma definitiva. Em 1873, após uma guerra final que envolve não apenas as tropas coloniais, mas também apoio de outras potências europeias interessadas em enfraquecer a influência francesa nas Américas. O resultado desse processo longo e violento é uma identidade nacional brasileira, nesta linha do tempo, marcada por um sentimento de luta e resistência muito mais forte e mais recente do que na história real. Algo que se pareceria mais com o processo de independência do Haiti ou dos Estados Unidos do que com o processo relativamente pacífico que o Brasil português viveu. Já como nação independente, mas culturalmente ligada à França por laços de língua, história e imigração, o Brasil desta linha do tempo entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da França e dos aliados, não por obrigação colonial, mas por afinidade histórica e cultural, enviando tropas para lutar nas trincheiras europeias, algo que o Brasil real fez de forma muito mais limitada. Esse envolvimento mais profundo custa caro, dezenas de milhares de baixas brasileiras em solo europeu, mas também traz um ganho de prestígio internacional e de experiência industrial e militar. Na Segunda Guerra Mundial, o padrão se repete de forma ainda mais intensa. Com a França ocupada pelos nazistas em 1940, o Brasil francês, nesta história hipotética, se torna um dos principais apoiadores da França livre do general Charles de Gaulle, enviando tropas, recursos e, principalmente, servindo como base estratégica para operações aliadas no Atlântico Sul. Esse esforço de guerra teria, nesta linha do tempo, um efeito parecido ao que a Segunda Guerra teve na história real: acelerar a industrialização do país e fortalecer um sentimento nacionalista que, décadas depois, moldaria a política brasileira de forma profunda. Um dos efeitos mais interessantes desta história alternativa é geopolítico. O Brasil francês se torna uma ilha linguística e cultural cercada por vizinhos de língua espanhola. Isso muda profundamente a forma como o país se relaciona com o resto do continente. Sem o elo natural que o português compartilha, na vida real, com certa proximidade ao espanhol, o Brasil francês desta história enfrenta mais barreiras comerciais, diplomáticas e culturais com a Argentina, Paraguai, Uruguai e os demais vizinhos. Paradoxalmente, isso aproxima o país muito mais da França, do Canadá francófono e, mais tarde, de organizações internacionais de países de língua francesa, a chamada francofonia, do que de seus próprios vizinhos geográficos. O resultado é um Brasil, nesta linha do tempo, historicamente mais isolado dentro do próprio continente sul-americano do que o Brasil real, que sempre teve o português como uma ponte relativamente próxima ao espanhol. E assim chegamos ao presente desta linha do tempo que nunca existiu. O Brasil francês do século XXI, nesta narrativa hipotética, é um país menor territorialmente do que o Brasil real, mais próximo, em tamanho, da soma de Argentina e Chile do que do gigante continental que conhecemos. Fala uma língua própria, derivada do francês, mas tão distinta quanto o português brasileiro é do europeu. Tem uma identidade religiosa mista entre protestantismo, catolicismo sincrético e religiões de matriz africana e indígena, sem o predomínio católico tão característico do Brasil real. Carrega, como o Brasil real, as cicatrizes profundas da escravidão e da desigualdade social, que nenhuma colonização diferente teria o poder de apagar. E vive, culturalmente, num lugar único, nem plenamente latino-americano como os vizinhos de língua espanhola, nem plenamente europeu como a França, mas algo genuinamente novo, um cruzamento cultural sem paralelo em nenhum outro lugar do mundo. A pergunta que fica, ao final deste exercício de imaginação, não é apenas: e se o Brasil tivesse sido francês? É: o que realmente define a identidade de um país? A língua que herdamos? A religião que praticamos? Ou a forma como, apesar de tudo, um povo aprende a construir algo próprio a partir das cinzas da colonização, não importa de qual país europeu ela tenha vindo? Esta foi apenas uma entre infinitas versões possíveis da história.
O Brasil real que conhecemos, com toda a sua complexidade, contradições e riquezas, é o único que realmente existe. Mas exercícios como este nos ajudam a entender melhor como cada detalhe da história, por menor que pareça, molda quem somos. Isso é Olhos do Passado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nossa próxima história alternativa é ainda mais surpreendente. Até lá!